Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu estou passando aqui para perguntar a você: você sabe o que é a fé cristã, o que ela requer e o que ela implica de cada um de nós? Não? Vem comigo aqui nesse vídeo que eu vou mostrar para você que a nossa fé é muito mais radical do que se possa imaginar. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar um trecho da palavra do Senhor com vocês, mas antes de compartilhar a palavra, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, inscreva-se no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe. A sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal, para que a gente possa levar o ensinamento a mais e mais pessoas. O YouTube me mostrou que 50% das pessoas que assistem o nosso conteúdo no YouTube não é inscrita no nosso canal. Então, se você não é inscrito, peço, se inscreva no nosso canal, acione o sino da notificação. Conto com você para curtir, compartilhar e assistir até o final, sem pular sequer uma parte. O trecho da palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com vocês se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, especificamente no capítulo 5, no versículo 1 até o versículo de número 9, onde Paulo vai tratar de assuntos importantíssimos. O texto diz assim, Gálatas 5, do 1 ao 9. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, o que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Correríeis bem quem vos impediu para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma das cartas áureas de Paulo, uma das cartas que combate o que nós conhecemos na palavra que designa o legalismo. O que Paulo está combatendo aqui nessa carta e instruindo os cristãos que vão ler as igrejas da Galácia, como no começo dessa carta se endereça, é que está havendo um conflito doutrinário identitário sobre a fé que antes foi anunciada a essa região pelo próprio apóstolo quando passou por aqui pregando a palavra nessas regiões onde a carta vai dizer as igrejas da Galácia. Paulo então prega-lhes a palavra da verdade, o Evangelho de Deus pela graça de Cristo Jesus, que a todos indistintamente salva no ato da fé, quando esse se dá de um coração verdadeiro que ouve a mensagem e que pelo Espírito Santo é convencido da obra redentora de Deus em Cristo. Após a partida do apóstolo dessa cidade, começa a aparecer pessoas e gentes, mestres, falsos mestres,
ensinando aqui aos cristãos desta cidade, que eram conhecidos pela sua inconstância, a própria carta vai dizer isso acerca desses cristãos, que eles estão ensinando um evangelho justificativo. O que é isto? Eles estão ensinando que falta a mensagem da fé pregada por Jesus Cristo e em Jesus Cristo as observações da lei mosaica para então justificar-se a salvação pelo próprio braço e pelo próprio esforço de cumprir aquilo que aqueles cristãos, aquelas pessoas foram libertadas uma vez pela palavra do Evangelho e pelaquilo que o reino de Deus fez e começou a fazer. Paulo então começa discorrendo nesses versículos que nós lemos aos Gálatas o seguinte, que ele se lembra que se algum desses cristãos se deixarem circuncidar pela forte imposição desses mestres que entraram nessas regiões e começaram a ensinar uma fé distorcida e separada daquela apresentada por Paulo, ou seja, acrescentando a Cristo rudimentos complementares, isto é, Cristo por si só, pela fé, não era o bastante para se obter a salvação que ele operava e que operou naquela região mediante a graça e a fé dos cristãos da Galácia que receberam o Evangelho no início de bom grado. E Paulo disse que se eles aceitarem, no versículo 2 e 3, Cristo nada aproveita a nenhum cristão que recebeu o Evangelho pela graça. Paulo está sendo radical a ponto de dizer, olha, se você se deixar circuncidar e mudar a fé que vocês receberam, isto é, se vocês aceitarem alguma coisa além ou a mais, um ponto, uma vírgula, a acrescentar a Cristo, vocês estão fora daquilo do que realmente foi pregado a cada um de vocês, e Cristo de nada vos aproveita mais. Ele diz no versículo 3, e de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ele prossegue no versículo 4, separados estáis de Cristo, vós, o que vos justificais pela lei, da graças tende caído. Paulo diz aos cristãos da Galácia o seguinte, olha, qualquer um que quiser se justificar em obras que operam na lei, isto é, basear a sua vida pautada num sistema engessado e não de liberdade com que Cristo tinha libertado esse povo, o que significa dizer que circuncidar-se é voltar a todo o cerimonialismo que Cristo tinha deixado para trás e tudo aquilo que Deus tinha operado na cruz do Calvário. Era voltar aos rudimentos antigos e dizer que para ser salvo a fé não era bastante, mas deveria-se haver complementos, deveria circuncidar, deveria sacrificar, deveria fazer um monte de obrigações. De fato, esta palavra obrigações, que o Evangelho não requeria mais das pessoas. E as vidas que assim se deixaram levar por esse pequeno desvio, que na verdade se tornou um grande desvio na moral da fé aqui na Galácia, era se submeter a uma fé falsa, era deixar de receber Cristo como seu Salvador e decair da graça recebida, onde o apóstolo tinha ensinado como era, como Cristo lhes apresentou pela graça e pela bondade de Deus a obra da cruz na salvação de todos aqueles que pela fé, sem as obras da lei, que
impõe ao homem certas situações que ele não é capaz de cumprir em hipótese alguma. Temos um primeiro ensinamento para a nossa vida aqui nesses versículos, que é o seguinte: nós, enquanto povo de Deus, enquanto igreja de Deus, aprendemos muito com o ensinamento de Paulo à igreja da Galácia nesses versículos. Nós aprendemos que nós não podemos, uma vez aceitando a fé em Cristo, recebendo pelo Espírito a graça derramada, retrocedermos a um sistema que nos engessa numa vontade que não é a vontade de Deus em Cristo, revelada para cada um de nós que professamos a fé em Jesus Cristo. Isto significa dizer que para nós, nos dias atuais, a circuncisão ela não tem muito valor. Os judaizantes da nossa época são aqueles que ficam colocando sempre algo a mais na nossa vida para que a gente alcance uma fé perfeita e então a nossa vida seja em si justificada se fizermos aquilo que eles estão dizendo. Como exemplo, nós podemos tirar, se nós não fizermos campanhas de 7, 21, 14 e por aí vai, no monte, na igreja, se quebrarmos um dia no final, Deus não nos abençoa, porque isto foi implantado como regra para que a nossa vida seja santificada e para que a bênção seja multiplicada e com certeza recebida. Não feito isso, não há possibilidade de Deus em Cristo então operar para que a gente obtenha aquilo que a fé diz que nós vamos obter. Nós temos que aprender que acrescentar esse tipo de coisa à nossa fé é negá-la como instrumento de salvação e de ensinamento cristológico, evangélico, apostólico para a nossa vida diante do Senhor Jesus Cristo. Aceitar esses rudimentos fracos e falhos que não mostram-nos a fé em Cristo é voltar, é retroceder, é decair da graça de Deus operada pelo Espírito Santo em toda a nossa vida. Neste sentido, a nossa fé é totalmente radical e não deve aceitar nenhum tipo de Cristo mais alguma coisa, Cristo mais uma campanha no monte, Cristo mais uma campanha com azeite ungido, Cristo mais alguma coisa desse tipo, Cristo mais um envelope de dinheiro, Cristo mais um envelope de alguma coisa. Isto é retroceder, isto é falso, isso não é evangelho. Submeter a graça e a bondade de Deus a coisas que se podem fazer é negar completamente a essência do evangelho, é decair da graça, é acrescentar à obra de Cristo aquilo que ele já fez na nossa vida e que, portanto, as pessoas estão disseminando esse tipo de heresia o tempo todo ao nosso redor, e isso é mais comum do que parece. E Paulo, no segundo momento, prossegue dizendo o seguinte: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Correríeis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo volta aqui então a dizer aos Gálatas novamente o seguinte, que a fé em Jesus Cristo consiste
ou melhor, não consiste nem na circuncisão, nem na incircuncisão. Que a fé em Cristo, na verdade, ela está fincada na fé que é operada justamente pelo amor. Um amor que Jesus Cristo demonstrou na cruz até o fim. Ela está baseada na crença em amor. Ela está baseada na sujeição de entrega contínua de todo ser humano a Deus, para que ele seja alcançado pela liberdade e a libertação que o Espírito Santo opera em todas as pessoas que ouvem o Evangelho e que por isso estão somente nele, e ele e Cristo é a suficiência de todo cristão, onde Paulo diz aos Gálatas que Cristo é a suficiência última de todos aqueles que estão e que precisam rever os seus conceitos e doutrinas para que não voltem a esses rudimentos que falamos aqui anteriormente. E ele prossegue dizendo que eles correram bem, mas quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? E ele diz que essa persuasão não vem daquele que o chamou. Paulo está dizendo que a persuasão a esse tipo de vida, a persuasão a viver de uma forma completamente fora do parâmetro evangélico cristão, como Cristo sendo o centro último, pleno e exclusivo da salvação de todo aquele que nele crê, é viver uma vida fora da verdade, sendo persuadido pela mentira. Uma mentira que não se justifica, uma vez que pela fé o evangelho é pregado, foi anunciado a eles e muitos creram, mas agora eles estavam tendo infiltrados no seu meio, e que por isso Paulo escreve essa carta dizendo: olha, vocês não podem ceder a esse tipo de coisa. Vocês precisam ser radicais e não aceitarem essa mentira, porque a verdade a vocês chegaram. Por que vocês estão impedindo a obra de Deus? Por que vocês correram bem no começo e agora vocês estão começando a aceitar situações outras que não foi aquela que foi anunciada a cada um de vocês? Paulo está, portanto, ensinando ou reorientando esse povo para que eles voltem a viver a fé na doutrina correta em Cristo como único e suficiente Salvador, dispensador de tudo aquilo que a igreja precisa e da graça de Deus que vem sobre todo aquele que crer na palavra e que acredita que ele é suficiente. E ele diz o seguinte: um pouco de fermento leveda toda a massa. Fermento na Bíblia sempre fala de algo ruim, de algo que faz levedar, ou seja, de algo que muitas vezes não vai ser visto, mas que é o suficiente para fazer um mal tremendo. E Paulo está dizendo aos Gálatas que o pouco de fermento que essas pessoas estão introduzindo na doutrina de Cristo, ou seja, um pouco é o suficiente para desviar os cristãos da Galácia a uma outra doutrina, senão a doutrina de Cristo, e que isso é ruim. Basta um pouco de fermento para mudar completamente a fé que foi genuinamente gerada, pregada, anunciada, aceita e operada e confirmada pelo Espírito Santo. Aqui nós temos um segundo ensinamento para nossas vidas aqui, que é importantíssimo. Aprendendo com o apóstolo Paulo, com esta palavra apostólica importante para nós nos nossos dias, a gente aprende que viver para Cristo e em Cristo é viver uma fé de entrega todos os dias em amor. A nossa vida não depende de outras coisas, senão apenas crer em Cristo. A nossa vida não depende
de outra circunstância senão Jesus Cristo. Jesus Cristo nos é suficiente. Se Cristo não nos for suficiente, se qualquer outra coisa é acrescentada à nossa doutrina, Cristo de nada está nos valendo, e o pouco que nós estamos desviando é o suficiente para trazer grandes danos à fé cristã. E aos poucos a massa é levedada a ponto de que isso se torne cada dia mais normal no nosso meio, como nós temos visto acontecer esse tipo de coisa e achamos que isso é normal, quando na verdade não é. A nossa fé está totalmente baseada nos preceitos de fé, crença e amor. Primeiro a Deus, depois ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, o que Paulo está combatendo, que nós temos que aprender aqui, é o seguinte: nós não podemos, pelas obras da lei, isto é, com as nossas próprias mãos, cumprindo obrigações, acharmos que isso nos garantirá a salvação posteriormente, quando nós fecharmos os nossos olhos e partirmos. Não há nada que a gente possa fazer em benefício próprio ou de outrem que acrescente à nossa vida a salvação que é dada pela graça, por graça e, acima de tudo, que nos traz a referência de Cristo, que é a sua vida. A vida cristã é uma vida baseada na graça, mas Paulo, um pouco mais abaixo, ele prossegue dizendo que esta graça não é, portanto, uma graça barata, no sentido de que, olha, o que vocês quiserem, vocês podem fazer. Não, porque viver a fé em Cristo é viver uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé que opera tudo em todos, e uma fé que nos leva a andar como ele andou, porque nós estamos firmados na fé, no amor, pelo amor. E o que nos move enquanto seres humanos e cristãos no Senhor Jesus é o amor. Nós obedecemos pelo fruto e não pelo aquilo que a gente acha que pode fazer e que vai agradar a Deus, e nós se submetemos, na verdade, a situações que a gente não queria se submeter e nem a obedecer. É como alguém estar preso e quando ele é solto, você espera o que ele vai fazer. O que será que ele vai fazer? O que será que, solto e liberto por Jesus Cristo, conhecendo essa graça, o que ele vai aprontar? Não. Paulo diz o seguinte: olha, a fé em Jesus Cristo é uma fé que se baseia no princípio de Jesus Cristo, numa graça que se submete por amor, porque ama, se submete, porque entendeu, vive, e porque vive, porque entendeu. Que Deus abençoe você, que essa palavra possa abençoar a sua vida profundamente. Peço a você que possa curtir e compartilhar esse vídeo mais uma vez. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe abundantemente o seu ministério. A paz do Senhor Jesus.